Viajantes, sejam muito bem-vindos, vão se achegando aí no nosso sofazinho da nave. Estamos aqui na nossa série da Teia dos Alquimistas e o episódio de hoje é para a gente falar do livro aberto da natureza, que é o xamanismo. Estamos aqui para mais um dos nossos episódios da série da Teia dos Alquimistas. Se você está chegando por aqui agora, eu sugiro que você olhe os outros episódios que já estão acontecendo por aqui. Então eu estou numa série contando um pouquinho para vocês das filosofias que a gente estuda aqui na Teia dos Alquimistas. Então, para quem não conhece, a Teia dos Alquimistas é a minha comunidade online de estudos, onde a gente aprofunda e mergulha em diversas filosofias ancestrais e milenares com uma intenção e um objetivo muito claro, que é da gente se autoconhecer cada vez mais, se auto-revelar, encontrar o caminho da espiritualidade e cada vez mais poder revelar a nossa essência, né? Revelar a nossa alma, despertar esse mestre interior e poder ser quem a gente verdadeiramente veio ser, porque numa sociedade, numa cultura que a gente é inserido atualmente, né, que a gente vem aí trazendo das nossas gerações passadas, existe muita máscara, existe muita pressão social, existe muito, às vezes, um lugar do que você tem que fazer ao invés daquilo que você veio ser. E eu acredito muito que todas essas filosofias que eu me debrucei, né, e sigo me debruçando ao longo da minha jornada, elas são ferramentas para que a gente possa se reconectar com essa alma, se reconectar com o nosso coração e poder revelar a nossa verdadeira potência, os nossos verdadeiros dons e talentos. Então foi daí que nasce a Teia dos Alquimistas e estamos aqui aquecendo os motores, porque junto com o equinócio de outono aqui para o hemisfério sul e o ano novo astrológico que acontece no dia 20 de março, nós vamos decolar aqui da nossa nave aquariane e vamos começar a nossa viagem ao longo de mais um ciclo da Teia dos Alquimistas. Então você, claro, é um super convidado para fazer parte. Lembrando que quem eu convido aqui é a sua alma, é o seu coração. Então, se você se sentir tocado por alguma das filosofias que eu venho compartilhando aqui com você, vai ser uma alegria e um prazer te receber por aqui para fazer parte dessa viagem junto comigo. E hoje é um vídeo muito especial para mim, porque eu quero compartilhar um pouquinho com você a filosofia do xamanismo. O xamanismo, ele é o caminho vermelho, ele é a minha filosofia de vida, ele é a minha filosofia de base, é onde estão ancorados todos os meus valores, é onde está ancorada a minha fé no divino, é onde está, aonde sempre eu me ajoelho nos meus momentos de desafio, nos meus momentos de pedir auxílio para o mundo espiritual. E muito do início da minha caminhada, ela se deu com o xamanismo. Então, eu tenho um processo, né? Eu vim de um processo, eu já contei aqui nos outros episódios, então se vocês estiverem me acompanhando, vocês já sabem, eu venho de uma trajetória que eu passei pela educação física e no momento que eu estava ali bem na eminência, né, de começar a minha transição, sem mesmo que eu soubesse que seria a minha transição, eu fui para um retiro, ainda num movimento muito para mim, né? Porque eu estava querendo entender o que estava acontecendo naquele momento da minha vida, que era um momento muito desafiador para mim, assim, onde eu fiquei descrente de tudo, onde eu desacreditei dos meus sonhos, onde eu quis largar tudo, eu inclusive quis largar tudo para ir para a Austrália, onde na época tinha uns amigos meus fazendo mochilão, e eu falei, quer saber de uma coisa? Se os meus sonhos não dão certo, o que eu vou ficar fazendo aqui? E eu quase fui para a Austrália e nesse meio do caminho entre eu estar organizando, né, e descobrindo como que eu faria para ir fazer o intercâmbio, apareceu um retiro que caiu no meu colo, literalmente, e eu falei, quer saber de uma coisa? Não estou fazendo nada mesmo, eu vou, e fui. Foi um retiro que eu fui para a Bahia, fiquei 10 dias sem comer e sem beber, numa cabana no meio da floresta da Bahia.
E ali foi onde é o meu primeiro divisor de águas na minha vida e onde eu tive meu primeiro contato profundo com o xamanismo e com a natureza. Foi nesse retiro que eu descobri meu animal de poder, sem mesmo que eu soubesse o que era um animal de poder. Foi onde, em estados alterados de consciência que eu tive, por conta do jejum, por conta do silêncio, eu me comuniquei com vários animais. Eu tenho uma passagem muito interessante que eu ainda vou compartilhar quando a gente estiver aqui dentro, né, da nossa egrégora sagrada ai, como chamava, gente, aquele bichinho? Com um grilo. Eu tive horas de conversa com aquele grilo, lembro como se fosse hoje. E foi daí que começou essa minha ampliação de percepção e de consciência em relação à natureza e o poder da natureza. E é desse momento em diante que eu começo a mergulhar nos estudos do xamanismo, vou fazer cursos. Depois de uns meses dessa experiência, foi a minha primeira consagração da ayahuasca. Foi num momento também muito delicado, porque foi exatamente no dia da passagem da minha avó. Eu sabia que minha avó ia falecer, tinha sido me avisado na noite anterior que eu estava arrumando as minhas coisas para ir para essa cerimônia de ayahuasca, que ia ser a minha primeira vez, e abriu assim uma tela na minha frente e falou, né, sua avó vai fazer a passagem e não é para você deixar de ir na ayahuasca. Eu lembro que naquela hora, nossa, eu fiquei tão... Falei, nossa, de onde estava nesse pensamento? Eu achei aquelas coisas, né? Achei que eu estava inventando, achei que não tinha nada a ver com nada. Fiquei super esquisita com aquilo. Dormi, no outro dia de manhã, eu ia com uns amigos para essa cerimônia, eles vieram me buscar, minha avó tava assim, ok. Nesse processo que eu tava esperando eles virem me buscar, minha avó... fica ruim em casa, com falta de ar, meu pai vai levar ela para o hospital para ver o que é, e num procedimento que eles fazem ali, minha avó não aguenta e faz a passagem, e meu pai me liga exatamente no momento que eu tô entrando no carro para pegar a estrada para ir para minha cerimônia. E eu lembro como também se fosse ontem, aquele momento, né, de dúvida que você fala, meu Deus do céu, né, minha avó faleceu, eu preciso estar aqui com meu pai, e veio de novo aquela imagem para mim sobre a importância de eu seguir em frente e ir para minha cerimônia. Eu tenho uma família que é uma família muito da espiritualidade, e naquele momento todos me acolheram, principalmente porque eles sabem que a cerimônia que é realizada, principalmente aqui no Brasil, né, a maneira como se conduz, o enterro, o velório, não são maneiras como eu acredito, eles respeitam muito isso de mim. E meu pai sabia que a maneira que eu ia me despedir da minha avó era na cerimônia de ayahuasca. E ali foi minha primeira cerimônia de ayahuasca, no dia da passagem da minha avó. Então é muito forte para mim isso, é muito especial. Foi uma cerimônia riquíssima, foi uma cerimônia lindíssima, onde eu pude me conectar com a minha avó da maneira mais especial possível para mim. E dali para frente eu só vou cada vez mais me aprofundando e mergulhando no estudo do xamanismo. O xamanismo, para quem não conhece, ele não é uma religião no sentido doutrinário. Ou seja, quando a gente tem certas religiões que têm as suas doutrinas, que tem ali a sua Bíblia própria, que tem as suas crenças, significa que ali tem um sistema onde você é doutrinado, né? Nesse sentido de religião, isso não é o xamanismo. O xamanismo não tem um sistema doutrinário, ele não tem uma Bíblia própria. O que o xamanismo tem é o livro aberto da natureza. O xamanismo só pode ser associado à religião no sentido da palavra, que vem do latim e que é religare. E aí, quando a gente pensa religião nesse sentido do significado da palavra de religare, aí sim, o xamanismo é um religare. E um religare com o quê? Com o seu coração, né? Com esse retorno de volta para casa. A gente usa muito essa expressão no xamanismo, o retorno de volta para casa, no sentido de você retornar para sua alma, de você se reconectar com essa parte que foi perdida durante essa nossa trajetória humana, né? Dessa nossa sociedade, da nossa cultura, foi deixado de lado a alma. A gente enalteceu muito o corpo e a mente,
E a gente se desconecta e a gente se perde dessa alma. Então o xamanismo ele vem com esse objetivo do religare. O xamanismo é esse livro aberto da natureza, onde qualquer lugar que você estiver, seja você literalmente morando dentro de uma selva, né, de uma floresta, seja você morando numa cidade grande, seja você morando numa casa onde você tem um jardim imenso para você contemplar, ou seja você morando num apartamento com poucas janelas, o xamanismo está presente. Então é possível que a gente possa contemplar o sol e a lua. É xamanismo, as plantas é xamanismo, os animais é xamanismo, as estações do ano é xamanismo, as plantas de poder é xamanismo. Xamanismo é a natureza. O momento que a gente se conecta com essa ciclicidade da natureza, a gente começa a caminhar junto com o xamanismo. Então eu falo muito que para a gente ser um estudante de xamanismo, você não precisa de muito. Você precisa da sua disponibilidade, você precisa da sua presença e da sua abertura para começar a perceber como é que essa natureza se movimenta. O que será que um beija-flor que pousa na minha frente no momento que eu estou refletindo sobre um assunto, o que ele quer me dizer? Na hora que eu tô ali com uma dificuldade de dormir, com os meus pensamentos acelerados e eu escolho fazer um chá de camomila, o que aquela erva tem de medicina e que ela tem para me oferecer? Quando eu chego pesada, um dia da rua, um dia muito denso de trabalho e eu vou fazer um banho de descarrego com várias ervas, o que aquelas plantas estão me trazendo de aprendizado, de medicina, de cura? E quando a gente começa a caminhar dessa forma, a gente começa a estudar xamanismo, a gente começa a se conectar com essa potência que é xamanismo. É claro que para quem mergulha nesse estudo, e aqui é o objetivo da Teia dos Alquimistas, a gente faz esse mergulho profundo, a gente vai entender a roda de cura xamânica, né, que é a roda que é dividida em 4, que são as 4 estações do ano. Cada estação do ano tem suas características próprias, tem seu animal de poder, tem a cor, tem os vegetais, tem as comidas, tem o povo que é regido, tem o arquétipo que é trabalhado. E aí quando a gente está em cada estação do ano, então a gente está, peraí, eu estou aprendendo alguma coisa. O que está acontecendo na natureza lá fora, que então é o que está acontecendo aqui dentro de mim? Aqui a gente vai iniciar com o equinócio de outono, é sim proposital esse início, né? Ele é proposital em termos de astrologia, porque é onde iniciamos o ano novo astrológico. Ele é proposital em termos de xamanismo, porque é onde a gente entra na roda, na parte do outono, onde a gente vai se conectar com a grande ursa, né, a caverna da grande ursa, e a gente vai ali para um momento de introspecção. Então, é proposital. O meu caminho e as minhas vivências, né, as minhas entregas, as minhas partilhas, elas estão andando junto com a natureza. E quando a gente começa a perceber que quanto mais a gente se sincroniza com a natureza, mais a nossa vida flui, mais a gente está energeticamente alinhados, porque a gente percebe que não dá para ser o tempo inteiro a Matrix, né? Não dá para você ser o tempo inteiro 24 horas workaholic. O que a gente mais vê hoje dos transtornos mentais, dos burnouts, da ansiedade, são as pessoas que estão completamente desconectadas com a natureza. Essa síndrome da pressa que a gente tem hoje, né? A síndrome da ansiedade generalizada, tantas pessoas sofrendo de ansiedade, é porque tá todo mundo fora. Tá todo mundo desconectado da natureza. A natureza não tem pressa em absolutamente momento nenhum. O sol dura o tempo que ele tem que durar. A lua tem suas 4 fases, sem pressa. A lua nova não está desesperada para chegar na lua minguante, assim como a lua cheia não está desesperada para chegar na lua nova. Tá cada coisa no seu tempo. A natureza floresce na hora que ela tem que florescer. Ela mingua na hora que ela tem que minguar. Ela desabrocha na hora que ela tem que desabrochar. Não tem pressa
para passar por cima. O que a gente vê hoje de uma desregulação no clima é uma consequência das ações do ser humano, né? Que ele se acha aí o topo da cadeia, ele acha que ele está dominando, ele acha que ele sabe tudo, quando na verdade ele só é mais uma espécie integrante do planeta Terra. Inclusive, uma das coisas mais importantes do xamanismo é a gente se ver nesse lugar de unidade em que todas as espécies importam. O reino vegetal é tão importante quanto o reino mineral, tão importante quanto o reino animal, tão importante quanto o reino dos seres humanos. O problema é que o ser humano se colocou nesse topo da cadeia e já vem a rasteira, né? Porque a natureza é sua sabedoria. Uma coisa que eu sempre falo quando a gente está mergulhando nos estudos do xamanismo é que essa fala que a gente tem de transição planetária, de regeneração planetária, ela na verdade tem que estar na consciência de que é sobre uma regeneração do ser humano. A transição é do ser humano. A natureza, o planeta Terra, ele vai sobreviver independente. A chance da raça humana ser extinta é que é muito maior. Então, esse processo que a gente está de mudança de era de aquário, de transformação, ela é uma oportunidade para que o ser humano reveja suas atitudes se ele quiser continuar existindo no planeta Terra. Mas se o planeta Terra, como esse cosmos, né, como esse macrocosmos que tem a sua sabedoria, perceber que existe uma espécie que está fazendo mal para o seu próprio habitat, então a extinção ela é certa, como a gente já viu diversas comunidades, né, diversos grupos que foram extintos ao longo do tempo, Atlântida, Lemúria, a gente teve aí tanta extinção acontecendo, até dos dinossauros, é esse exatamente processo cíclico do planeta que ele vai acontecer independente. Então, estudar xamanismo, ele nos aproxima desse lugar de unidade, da gente olhar tudo como sagrado. É muito importante o xamanismo nesse sentido que ele traz a sacralidade em tudo. A gente vê sagrado nos animais, a gente vê o sagrado nas plantas, a gente vê o sagrado nos minerais, assim como a gente vê o sagrado no homem. Então, esse olhar do xamanismo, ele é expansivo. É claro que aqui a gente vai falar, sim, né, das tão famosas e curiosas plantas de poder, a ayahuasca, o rapé, o cogumelo, o cambô, sim, são práticas que são feitas dentro do xamanismo, mas elas não são obrigações para que você pratique o xamanismo. Eu sempre gosto de falar porque tem pessoas, muitas vezes, que vêm com essa curiosidade de estudar o xamanismo, mas ela fala assim, Aline, mas eu tenho medo, eu não tenho vontade de consagrar ayahuasca, ou eu não tenho vontade de consagrar um rapé. Eu sou obrigada? Não. Praticar xamanismo, estar conectado com o xamanismo, é você estar conectado com a natureza. É você estar respeitando o divino em tudo, é você estar respeitando todas as formas de existência. Não necessariamente você precisa consagrar uma planta de poder. Existe sim esse culto aqui dentro, a gente faz essas cerimônias, a gente consagra essas plantas, mas ele não é uma obrigação para que você seja um estudante de xamanismo. Existem inclusive diversas formas da gente ter estados alterados de consciência, como eu já comentei aqui, o jejum, o silêncio, pela meditação, pela respiração, não só por uma planta de poder. E claro que eu lembro aqui que a gente considera as plantas de poder, elas são enteógenos, elas não são alucinógenos. Inclusive a gente diz que a alucinação é esse mundo que a gente vive, né? Quando você consagra uma planta de poder, na verdade você entra no mundo extraordinário. Você vai para um lugar de conexão pura, de expansão da sua consciência. E a alucinação é a gente ficar aqui, aprisionado, acreditando que essa matéria, que essa realidade é o fim em si, quando na verdade não. O momento que a gente tem de conexão com as plantas de poder e que a gente abre a nossa percepção, que é super limitada, é onde a gente vai ter a oportunidade de perceber tudo o que acontece
para além do que os nossos olhos enxergam. Então esse xamanismo ele é muito lindo, com o objetivo dessa nossa conexão mais fina com toda a natureza que nos cerca, né? Que se não fosse ela, nós não estaríamos aqui, com certeza não estaríamos. E aqui na Teia dos Alquimistas, o nosso objetivo é exatamente mergulhar, então a gente vivencia isso por meio de meditações xamânicas, a gente vivencia isso por meio dos instrumentos de poder, a gente vai entender o que são as estações do ano, o que elas trazem, como é que a gente pode se alinhar com esses ciclos da natureza, e é um estudo constante, que quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente mergulha dentro dele, mais a gente vai percebendo como as nossas vidas estão em sincronia com o que está acontecendo na natureza. Muitas vezes, se você força uma energia que não é a energia que está no macrocosmo, na natureza, você percebe que, nossa, você fica ruim, que você não consegue, que parece que está empacado, né? Ou que você está forçando uma situação, mas é por quê? Porque você se desalinhou. Você se desconectou. Então, essa importância da gente se manter conectados, da gente se manter alinhados com a natureza, é o que vai fazer verdadeiramente a sua vida fluir. Quando a gente fala de prosperidade em abundância, eu não estou falando só do dinheiro na conta, mas eu estou falando do que é viver uma vida em prosperidade, o que é viver uma vida em abundância. E para isso eu estou falando de todos os setores, financeiro sim, mas estou falando de saúde, estou falando de relacionamento afetivo amoroso, de profissional, de familiar, de social, de eu pessoal, do seu propósito de vida. Isso é verdadeiramente a gente tá na energia da prosperidade e da abundância. O xamanismo ele é muito rico porque ele nos leva para esse lugar. Então, se você de alguma forma se sente tocado com isso, né? Quando você vai ali para o mar e você sente a potência que tem o mar, você vai para uma cachoeira e você vai ali ser banhado pelas águas de Mamãe Oxum, quando você vai fazer uma trilha e você se sente na mata de Oxóssi, a gente está falando que tudo isso é xamanismo, a gente está falando que tudo isso é a potência que existe na natureza e que quando a gente reconhece esse sagrado que está habitando lá fora, é onde a gente consegue reconhecer esse sagrado que habita aqui dentro. Esse é o despertar do grande mestre interior, dessa nossa voz, desse nosso lugar silencioso. Vejam que o xamanismo, se vocês perceberem, a energia aqui, ó, com que eu falo com vocês hoje, ela é diferente quando a gente falou de outras filosofias, porque o xamanismo ele tem um lugar do silêncio, do momento em que você vai silenciar as vozes da sua mente, em que você vai se afastar um pouco das preocupações, em que você vai deixar o seu ego um pouco de lado e você vai vir para um lugar de bastante introspecção. Você vai vir num lugar para dentro. Um convite para você se conectar com o quê? Com a sua ancestralidade, com a Pachamama, o Akantanka. Você vai se conectar com os animais de poder. E esse é um lugar do invisível que ele é silencioso. Ele fala baixinho na nossa orelha, ele sussurra. Quem grita é o caos, né? É o homem. É todo mundo nessa doideira da vida, da pressa, do trabalho. Nossa Senhora. O xamanismo não. O xamanismo tem uma respiração, tem um coração, tem um silêncio. E aí tem você se afinando. É esse o caminho vermelho. É esse o caminho do guerreiro que está ali afinado com o seu caminho. Que ele vai observar tudo que está ao seu redor sem se perder do seu centro, sem se perder de si mesmo. Essa é a grande revelação do xamanismo. Eu acho que o xamanismo, ele salva. Eu brinco, mas é verdade. Eu falo que a Pachamama me salvou. Que se não fosse esse meu encontro com a Pachamama, Gaia, a mãe natureza, isso é Pachamama. Eu não sei onde eu estaria hoje. Então, realmente esse resgate de mim mesma, ele foi da natureza. Foi Pachamama que foi até ali me acordar e falar, vem aqui minha filha, tem tanto para você. E é isso que eu desejo compartilhar. Então,
Sintam-se muito bem convidados a chegar nessa egrégora do Rausch, né? Famosa egrégora do Rausch, do xamanismo. Será uma alegria. É claro que para quem tiver aí a sua curiosidade, quem sabe, de conhecer um rapé, uma ayahuasca, vai ser uma alegria poder conduzir vocês nesse caminho. Estejam abertos para vir para a magia, que é o xamanismo, o poder que tem dos encantados, dos elementais, dos animais de poder, e que assim a gente possa mergulhar, primeiramente nesse lugar, muitas vezes, da noite escura da alma, que é onde estão nossas sombras, as nossas feridas, nosso vazio existencial, e dali a gente pode renascer, a gente pode florescer, se transformar em fênix. Daqui, arro, que você chegue, acende seu tabaco e vamos contemplar e consagrar a magia do xamanismo.